Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Estou aqui de volta agora para a gente falar sobre as diretrizes de correção por rubrica dos vídeos educacionais. Esse é o terceiro vídeo da série. No vídeo passado nós conversamos sobre as diretrizes de fórum. No primeiro vídeo da série a gente conversou sobre as rubricas de um modo geral. E agora a gente vai conversar sobre as rubricas de correção de vídeos educacionais. Nós temos muitas atividades esse semestre sobre isso. E nada mais interessante do que vocês já conhecerem como vão ser avaliados nessa ferramenta. Vem comigo! Bom, então nos vídeos anteriores a gente explicou que as rubricas de avaliação da BioEAD vão ser formadas por três elementos. Basicamente, os critérios de avaliação, as definições de qualidade e, consequentemente, os indicadores. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre esses elementos, sobre o que é cada um deles, retorna lá no primeiro vídeo da série, dá uma olhada no segundo, que isso vai ficar mais claro para você. Em relação aos vídeos educacionais, os vídeos, no contexto, principalmente nesse contexto pós e durante a pandemia, eles estão sendo cada vez mais utilizados. Na educação à distância, a gente deixou de ter somente aquele velho conteúdo ministrado em plataforma, ministrado em livros, ministrado em ambientes educacionais e passamos a ter uma maneira mais dinâmica que esse conteúdo ele pode ser ministrado. Enquanto professor, os vídeos educacionais podem ser extremamente interessantes, de modo que você, professor, consiga passar o conteúdo para o teu aluno de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais didática. Já você, enquanto aluno, um vídeo pode favorecer sim o seu processo de aprendizagem, porque dependendo da forma que você aprende melhor, o vídeo pode te ensinar muito mais, porque você tem a oportunidade de parar, avançar, de se deter a um ponto específico daquele determinado conteúdo com uma facilidade muito maior do que se você tiver, por exemplo, somente lendo um livro. Se puder juntar os dois recursos, melhor ainda. Então, os vídeos, quando eles são construídos, a gente precisa se ater basicamente a alguns critérios, dentre eles o tipo de linguagem que é utilizado durante a nossa apresentação, tá? A linguagem falada e a linguagem escrita, ela deve ser sim levada em consideração durante os vídeos. A linguagem falada, obviamente, você deve manter uma certa postura durante a tua explanação em um vídeo. E o teu vídeo pode sim conter ou não uma linguagem escrita para dar um suporte, como a gente está fazendo aqui nesse exato momento. Eu não estou só falando para vocês, eu estou mostrando outros recursos, como a gente vê aqui nessa apresentação. A gente tem também os recursos da linguagem verbal e não verbal. Então não pensem que gravar um vídeo é simplesmente falar, falar, falar. Um vídeo não é um podcast. O vídeo ele pode até se parecer um podcast, mas a linguagem não verbal de quem está gravando o vídeo ela é extremamente importante. Você não vai gravar um vídeo, por exemplo, sentado no chão, sem expressar nenhuma reação. Você também não vai gravar um vídeo dessa forma, onde você fique parecendo um robô, ou então que está sendo coagido por alguma situação específica. Então, a tua linguagem verbal e não verbal, elas devem conversar entre si para deixar o vídeo mais harmonioso, mais assertivo, mais didático, pelo menos o mais didático possível, tá? E as aplicações são variadas. A gente tem diversas possibilidades de uso em vídeos educacionais e é o que a gente vai ver a partir de agora. Bom, na nossa diretriz de vídeos educacionais, a gente está dividindo os vídeos basicamente em 4 possibilidades, tá? Um vídeo de mediação, as videoaulas, os vídeos tutoriais e os vídeos instrucionais, também chamados de vídeos educacionais. O que é cada um deles? Os vídeos de mediação é aquele vídeo onde você pega uma determinada situação ou uma determinada mídia, seja ele um filme, seja ele uma imagem, seja ele uma animação em 3D, ou até frases elaboradas por algum personagem e começa a conversar sobre isso. É como se eu estivesse mostrando, por exemplo, um vídeo para vocês, um filme, e de repente fizesse algumas incursões em determinados momentos do vídeo.
Então isso é chamado de vídeo de mediação. Já as videoaulas é basicamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. A gente está fazendo a explanação verbal, no caso do conteúdo de diretrizes de correção de vídeos, onde a gente tenta ser mais do que uma filmagem crua. É um passo a passo mais elaborado, mais explicado do conteúdo que você deseja transmitir. Já o vídeo tutorial é como se fosse um passo a passo. Imaginem aí uma receita gravada na internet, uma receita de um bolo gravada na internet, onde você vai mostrar cada uma das etapas. Tá? Geralmente, a gente tem somente a voz do interlocutor nesse tipo de vídeo. Geralmente são imagens ou passos a passos e a gente tem apenas a voz. Mas pode ser falado e ser utilizado vários outros recursos. Tá? E por fim, o vídeo instrucional é onde eu vou lançar determinadas situações, vou fazer uso de gráficos, vou fazer uso de outras potencialidades, juntamente com a voz e também outros recursos visuais, para fazer uma instrução ou um vídeo educacional. Na EAD, na BioEAD, nós utilizamos essas 4 nomenclaturas. E também utilizamos uma que está sendo muito recente e muito usada por vocês, que são os vídeos selfie. Vamos ver agora o que são eles. Bom, o vídeo selfie é basicamente aquele vídeo que você mesmo produz usando ou uma webcam do notebook, do computador, ou então o teu celular, geralmente utilizando a câmera frontal. É quando você vai se mostrar para o mundo, vai dominar o seu conteúdo e vai explanar o seu conteúdo para outras pessoas, fazendo uso de um recurso bem simples, como um celular, por exemplo. Basta você pegar um celular, apontar para a câmera e, consequentemente, fazer a gravação do seu conteúdo. Se vocês repararem nos 2 últimos semestres, algumas disciplinas pediram bastante o conceito de vídeo selfie, quando a gente pede para você se mostrar e abordar um determinado assunto, um determinado conteúdo. É uma maneira muito boa da gente entender a sua percepção e a sua compreensão de um determinado assunto e também perceber a sua desenvoltura durante a gravação de um vídeo. E para a gente fazer um vídeo de bom tamanho, um vídeo que seja bem avaliado, a gente precisa seguir algumas recomendações bem simples, mas que elas podem fazer toda a diferença. Primeira delas, seja objetivo e breve. A gente recomenda nas nossas diretrizes vídeos de até 8 minutos. Tá? Nesse vídeo aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir ser tão rápido a esse ponto. Mas, geralmente, nas nossas atividades, a gente vai sempre pedir vídeos para vocês que sejam rápidos, diretos, resumidos e que a duração seja de até 8 minutos. Uma outra recomendação que a gente faz para vocês é que você seja narrativo. Você conte uma história. E para que você consiga alcançar isso, você precisa passar antes pelo planejamento. Você precisa fazer um roteiro prévio do que você vai abordar. Nessa aula, por exemplo, eu precisei construir previamente os slides, precisei linkar frases que eu iria falar em cada um desses slides para que o vídeo pudesse contar uma história. Que história? Da rubrica de avaliação de vídeos. Então, para você construir um bom vídeo, você precisa fazer um roteiro prévio também, sendo narrativo, contando uma historinha para que você passe a sua informação de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais didática. Tá? Outra coisa que é muito interessante também é que você consiga promover a autoria e a originalidade dos seus vídeos. Hoje em dia, nesse mundo de internet que a gente vive cada vez mais corrido, cada vez mais cheio de informação, a busca por conteúdos autorais tem sido muito grande. Então, nada de ficar copiando ideias por aí que não sejam suas, tá bom? Tente sempre ser o mais autoral e o mais original possível. E também uma outra dica que pode favorecer muito os teus vídeos selfies. Fazer tomadas curtas, com alternância tanto de imagem quanto de voz. Ou seja, fazer pequenos cortes, mudar a imagem, mudar o ponto de visão do teu vídeo para que o teu leitor, o teu espectador, acabe não se cansando muito facilmente desse teu conteúdo. Outra orientação é que você deve sensibilizar o espectador. Como assim? Você deve mostrar por que o teu vídeo é importante. Por que eu vou querer que vocês prendam a atenção em mim durante esses 10, 15 minutos que a gente está conversando aqui.
Por que que é importante você conhecer e assistir o meu vídeo? Outra coisa, ser simples e atrativo. Nada de gravar vídeo de cabeça para baixo. Nada de colocar fundos aqui diferentes no teu visual. Nada de fazer coisas que sejam muito atraentes. A tua atenção tem que estar direcionada ao que você está falando e não ao que está acontecendo ao redor de você. Usa recursos audiovisuais. Quanto mais recursos audiovisuais que você puder usar, melhor para você. E por fim, o ritmo e a entonação da fala. Você, assim como você dá uma aula, você também deve fazer a gravação do seu vídeo, sempre utilizando um tom de voz adequado, um ritmo de voz adequado, que é para exatamente o seu leitor conseguir captar a informação que você deseja transmitir de um modo mais fácil e de um modo mais concreto. Para que você consiga fazer isso, a gente vai recomendar o uso de alguns softwares para que você consiga fazer tanto a edição de vídeo quanto a gravação dos vídeos propriamente ditos. Tá? Em relação à edição, a gente utiliza alguns softwares, como por exemplo o Windows Movie Maker. Essa série de vídeos é gravada com o uso do Movie Maker, que funciona super bem em computadores mais antigos. Tem o Filmora, tem o Shotcut, tem o AVI Demux, tem o Blender e tem o Wondershare Filmora também. Todos esses aplicativos são de uso gratuito, uso simples e podem ser utilizados aí sem nenhuma grande limitação de equipamentos. Tem também softwares para fazer a edição de vídeos em smartphones. Se você não quiser gravar no seu notebook, você pode utilizar o seu smartphone sem nenhum problema. Para isso tem o Vimeo, tem o Video Show, tem o iMovie, tem o KineMaster, todos também gratuitos que você pode utilizar tanto em Android quanto em iOS. Tá? E aí vamos agora entender quais são as etapas de produção de um vídeo, para que você consiga ser muito bem avaliado na tua atividade. A gente listou basicamente 5 grandes passos que você deve seguir para que o seu vídeo seja bem avaliado. Primeiro, planejamento. Planejar sobre o que você vai falar. Planejar quais vão ser os assuntos que você vai debater no teu vídeo. Quais são os recursos que vão ser utilizados. Qual é o tipo de conteúdo que você vai gerar para o teu espectador. Passada essa fase de planejamento, você vai para a pré-produção. É quando você separa todo o material que vai utilizar, é quando você garante que o microfone está funcionando, que o mouse está funcionando, que o equipamento em geral de gravação está funcionando e que o teu roteiro que você estabeleceu lá na etapa de planejamento, ele vai conseguir funcionar. Passada a etapa de pré-produção, você vai para a produção. É onde você vai, de fato, gravar o vídeo. Vai fazer o tete-a-tete com o teu espectador. Depois a gente tem a edição. Finalizado um vídeo, não é só simplesmente pegá-lo e jogar na internet. Você tem que fazer algumas edições. Esse vídeo mesmo possui alguns pontos de corte para fazer edições. Então, o ideal é que você consiga fazer um vídeo com poucas edições. Mas caso não consiga, uma etapa importante é a etapa de edição, que é onde você vai fazer todos os cortes que são necessários. E por fim, a publicação. A gente recomenda que os teus vídeos sejam postados sempre no canal da turma lá no YouTube. A gente sabe que eventualmente pode acontecer um problema de sobrecarga, um problema de acesso, mas como a gente está lidando com atividades educacionais, os teus vídeos não podem ser colocados de modo público. Eles têm que ficar de modo privado, visto que são atividades institucionais. E para isso, a gente utiliza o YouTube. Entretanto, caso você queira fazer um conteúdo particular, produzir conteúdos específicos, além do próprio YouTube, tem algumas outras plataformas. Tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem, enfim, várias plataformas que você pode fazer a publicação do teu vídeo. Em geral, a grande maioria delas sem custo algum e, consequentemente, você pode conseguir aí alguma audiência. Feito isso, vamos entender agora quais são os critérios de avaliação da tua atividade de vídeo educacional. Basicamente, a gente vai avaliar os seguintes critérios: conteúdo e proposta pedagógica. É onde a gente vai avaliar a qualidade científica geral do vídeo que você acabou de publicar. E também a gente vai avaliar
aquelas aplicações práticas do conteúdo e se os objetivos do teu vídeo são claros. Para esse tipo de avaliação, a gente vai pontuar de 0 até 40 pontos. O segundo aspecto de avaliação que a gente vai avaliar são os aspectos técnico-estéticos. É quando a gente vai ver se a linguagem utilizada foi adequada, se o vídeo está legível, ou seja, se a luz ao redor está adequada ou se você gravou um vídeo no escuro, por exemplo. A gente vai avaliar também o roteiro do teu vídeo, a estrutura narrativa e o formato do vídeo. Para isso, a gente vai dar de 0 a 30 pontos de avaliação. A gente tem também o material de acompanhamento. Esse material de acompanhamento vai valer de 0 a 15 pontos e que são dados adicionais que vão explicar determinada situação no vídeo que você está gravando. Então, por exemplo, se você estiver gravando um vídeo educacional demonstrando o modelo didático que você está construindo ao longo da disciplina. Então, esses dados adicionais, ou seja, como o modelo foi construído, baseado em quê, qual o original do modelo, quais são os materiais utilizados, eles têm que estar direcionados no teu vídeo como material de acompanhamento, que vale de 0 a 15 pontos. E por fim, a veracidade e a originalidade do vídeo, que é onde a gente vai avaliar aquela postura ética quanto ao que você deseja transmitir. E isso é muito importante, tá? Apesar de ser avaliado somente entre 0 e 15 pontos, a postura ética de você enquanto transmissor de conteúdo ela é extremamente importante. Não vamos falar, por exemplo, que a Terra é plana num vídeo. A gente também não pode falar coisas que eticamente a gente sabe que são erradas. Ou então coisas que claramente a gente sabe que estão também fora do escopo. Então, muita atenção nesses critérios de avaliação para que a tua atividade seja avaliada de um modo correto. E agora a gente vai fazer o detalhamento da rubrica. Eu vou ficar pequenininho aqui e a gente vai mostrar todo esse documento na íntegra para você a partir de agora. Bom, então estou de volta aqui para mostrar para vocês na íntegra o documento de diretriz para avaliação e elaboração de vídeo educacional, vídeo selfie e stop motion. A gente vai se basear basicamente nas diretrizes de vídeo educacional, tá? Que também se repetem para vídeo selfie. Stop motion, como é um tipo de avaliação bem específica, a gente não vai detalhar isso agora, somente no próximo momento, tá bom? Então, a diretriz que você já sabe, mas não custa nada repetir, você encontra lá na secretaria virtual do curso. Lá tem uma pasta com todas as diretrizes para que você tenha acesso em qualquer momento do seu dia. Bom, no documento a gente faz uma leve introdução, explica em detalhes, né, a questão da taxonomia dos vídeos, como que são classificados esses vídeos, para que eles servem de fato, os objetivos de aprendizagem dessa ferramenta, quais são as habilidades e competências que a gente espera que você desenvolva, tanto habilidades quanto competências, e aqui aquelas orientações que eu falei para vocês no início desse vídeo, em relação à duração, em relação aos assuntos que vão ser abordados, a narração do seu vídeo, a originalidade e daí por diante. Aqui a gente sugere alguns programas e sites para que vocês possam fazer a gravação e a edição dos vídeos. E aí a gente vem de fato para os critérios de avaliação, tá? Os critérios de avaliação são bem tranquilos. Já falei para vocês, conteúdo e proposta pedagógica, aspectos técnicos e estéticos, dentre os aspectos, linguagens e legibilidade, roteiro e estrutura narrativa, formato e, por fim, o material de acompanhamento. Além disso, a veracidade e a originalidade. Tá? E aí a gente vem aqui para a rubrica de vídeo educacional e vídeo selfie. Aqui a gente tem os critérios, o nível de execuibilidade das amostras, da atividade, no caso de excelente, bom, satisfatório, insatisfatório, até não aceitável. E vamos agora para os critérios. Primeiro critério, conteúdo e proposta pedagógica. Você vai ter a sua atividade avaliada como excelente se o conteúdo abordado apresentar qualidade científica e linguagem adequada ao público-alvo. Além disso, se foi contextualizado, se englobar o tema
e possuir os objetivos claros a que se relacionaram às aplicações práticas do conteúdo. Se você conseguir alcançar esse aspecto, você vai ter 40 pontos. De excelente para bom, muda o seguinte: vai ser bom se o conteúdo abordado apresentar qualidade científica e linguagem clara, for adequado ao público-alvo, porém houver falha na contextualização da temática ou falta de clareza nos objetivos. Para tanto, você vai ter avaliado somente em 35 pontos. Continua com satisfatório e insatisfatório até chegar em não aceitável se o vídeo não foi enviado ou se foi enviado com conteúdo incompleto e que dessa forma inviabilize da gente compreender a mensagem que foi repassada para você, tá bom? Em relação aos aspectos técnico-estéticos, se o vídeo apresentar boa qualidade de imagem e som, apresentar vinheta, poder ou não aproveitar efeitos sonoros e visuais, seguir um roteiro prévio que a gente consiga identificar e tiver estrutura narrativa adequada ao tema, você vai ter 30 pontos de avaliação. Entretanto, se você tiver boa qualidade de imagem e som, apresentar efeitos sonoros e visuais, porém não ter estrutura narrativa adequada, a gente vai descontar de vocês 5 pontos, só vai valer 25, até chegar no nível de não aceitável. Tá? O material de acompanhamento, quando aplicado, se o vídeo possuir identificação e créditos com as seguintes informações: título, autor, informação do curso, disciplina, local e data de gravação. Isso vai valer 15 pontos. Se não tiver todas essas informações, faltar uma delas, vai avaliar como 12 pontos. Se possuir crédito, mas faltar pelo menos duas dessas informações, vai valer 10 pontos. E por fim, se não tiver nenhum tipo de identificação, vai valer 0 ponto. Em relação à originalidade e à veracidade, se no seu vídeo foi identificada postura ética quanto à informação transmitida, atendendo ao que foi solicitado com senso crítico em relação às informações repassadas, você vai ter 15 pontos na sua avaliação e essa avaliação vai diminuindo até chegar em 0 ponto, se não for satisfatório. Por fim, a pontuação geral vai variar entre 100, 84, 70, 34 e 0 pontos. Então, esses são os critérios que vão ser avaliados ao longo das atividades de vídeo educacional. Então é isso. Eu espero que tenham ficado claros para vocês os critérios que vão ser utilizados para avaliar os vídeos educacionais e vídeos selfie. Caso não tenha ficado, volta lá na diretriz, leia com atenção, visita a Secretaria Virtual do curso para que você tenha acesso a todas as diretrizes de correção. No próximo vídeo a gente volta falando sobre outra atividade que você vai entregar ao longo do semestre. Um abraço e até breve!